Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho. Você deve estar acompanhando nos últimos dias uma série de vídeos para o vestibular da PUC que vai acontecer neste final de semana agora. E hoje você já viu o título, você já viu a capa. Teremos mais um vídeo para esse vestibular da PUC, a PUC aqui do Rio de Janeiro, mas é também um vídeo que pode muito bem te ajudar em outros momentos ou até em outros anos, certo? Vamos falar de vários modos que você pode iniciar a sua redação da PUC. Vou falar aqui para vocês 6 maneiras para fazer o seu primeiro parágrafo. A primeira maneira, falaremos sobre a contextualização. Imaginemos que apareça lá como tema da PUC, medo. Lógico, né, que medo aqui é uma palavra-chave, é mais assunto do que tema, digamos assim. Você vai ter lá os textos de apoio, vai ter aquelas missões que muitas vezes a PUC pede para você cumprir. Falando nisso aqui, não só nesse primeiro tipo de parágrafo e nesse primeiro tema, mas para todos os outros tipos e para todos os outros possíveis temas que eu vou falar aqui hoje. Imaginemos que apareça lá o assunto medo, com os textos de apoio, as devidas missões que a gente já conhece, e você queira fazer uma contextualização. Você vai apresentar o tema, vai fazer uma determinada abordagem para mostrar que você tem conhecimento sobre o tema, certo? Você pode fazer esta contextualização de diferentes modos, como assim? Você pode ter uma abordagem literária, você pode ter uma abordagem cinematográfica, você pode ter uma abordagem televisiva, citando algo da televisão, quem sabe uma novela, por exemplo, você pode citar uma música, uma série falando da televisão também. Você pode ter isso de vários modos. Quem sabe você também pode citar um estilo de época. Lá no romantismo, a gente tinha a segunda geração romântica e a questão do mal do século, que era a tuberculose. Olha só que criativo, né? Mostrar um conhecimento literário neste momento. Então, vivemos até agora o quê? Primeira forma de começar e uma primeira possibilidade de tema. Continuando, agora a segunda forma de começar e a segunda possibilidade de tema. É o vídeo raiz. Eu não vou editar porque eu já estou falando quase 3 minutos, agora vai assim mesmo, perdão pela tosse. A segunda possibilidade, declaração sucinta. O segundo, assunto ou amor. Quem sabe as relações amorosas na atualidade que mudaram bastante. Mesmo antes do contexto da pandemia, essas relações amorosas mudaram bastante. Isso muito se deve à ascensão de aplicativos que você deve conhecer. Tinder, Happn, entre outros, né? Enfim, nesse momento você pode fazer uma declaração sucinta, expor, né? Colocar ali a sua tese de modo breve e objetivo sobre as relações amorosas na atualidade, beleza? Depois você continua o seu parágrafo como? Dá uma pincelada de 2 ou 3 argumentos e faz um período de fechamento que vai dar margem, inclusive, para os seus parágrafos argumentativos, beleza? Continuando aqui, frases nominais. O que são frases nominais? Você vai colocar 2 ou 3 termos, 2 ou 3 palavras, cada uma delas num período, e depois vem uma explicação. Palavras que se relacionam de algum modo com o tema, palavras que sigam, inclusive, uma determinada relação lógica, certo? Frases nominais seguidas de explicação. Se você tiver dúvida, tanto nessa quanto da declaração sucinta, tem uma playlist aqui no canal, que é Redação Começando do Zero, que explica isso um pouquinho melhor. Imaginemos que você poderia fazer essa possibilidade, que você poderia efetuar esta possibilidade com o tema solidão, a solidão na sociedade, certo? Algo que foi intensificado aí ao longo dos últimos quase 2 anos com a pandemia, por exemplo, beleza? Lógico que, mais uma vez, ratificando, vai depender muito dos textos de apoio e, entre aspas, das missões que a PUC colocar para você lá na proposta. Agora, a quarta possibilidade, descrição de um fato de forma cinematográfica, ou seja, você vai fazer um primeiro parágrafo narrativo, vai descrever um fato tal qual uma notícia de jornal de forma bastante dinâmica, mas tem que ser um fato
que tenha bastante a ver com o tema que você está discutindo. Imaginemos que o tema seja, por exemplo, saudade. Você deve estar observando que até agora estou colocando aqueles temas meio que por palavras-chave bem a cara da PUC. Medo, amor, solidão, saudade, que num primeiro momento são, digamos assim, abstratos, mas tem como você materializar, tem como você enxergar claramente de que modo cada um deles se demonstra, de que modos cada um deles aparece na nossa sociedade, beleza? E lembrando também, como a gente já viu aqui no canal, não é sempre que a PUC coloca esses temas abstratos, seja a PUC Rio, seja a PUC São Paulo. Você que está acompanhando essa série de vídeos consegue observar isso, né? Enfim, agora a quinta possibilidade é adjetivação. Essa é bem parecida com a das frases nominais seguidas de explicação, com a diferença que você vai colocar adjetivos em períodos isolados e depois vem o que? Um período explicativo em relação ao uso desses adjetivos. Imaginemos, por exemplo, que o tema nesse momento pode ser a importância da ficção, a importância da arte. Tenho quase certeza de que nos últimos quase 2 anos aí, como eu já mencionei, devido à pandemia, quem sabe você leu mais livros, viu mais séries, viu mais filmes, e como que a arte, né, como que a ficção foi importante nesse momento para você, para conseguir superar essa barra toda, beleza? Enfim, agora vamos lá para o nosso sexto item. Qual é esse item? Qual é essa estratégia? É fazer uma pergunta com posteriores respostas logo adiante, certo? Se é posterior é adiante, Diogo, óbvio, né? Enfim, imaginemos que nesse momento o tema seja a questão da autoestima, certo? Olha só isso. Como que está a autoestima do brasileiro? Será que o brasileiro ainda tem essa autoestima, certo? Quem sabe um dia eu faço um vídeo até só sobre esse tema, falando sobre a questão da autoestima do brasileiro. Lembrando que a palavra autoestima agora se escreve tudo junto e sem hífen devido à última reforma ortográfica. Beleza? Enfim, galera, se você gostou ou não, deixa o seu like, ative o sininho, compartilhe com colegas e amigos, deixe aí uma pergunta, alguma observação. Se você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre um desses temas, coloca aí, se der tempo, eu faço até antes dessa prova da PUC. E óbvio, fica de olho aí nos próximos vídeos e nessa playlist aqui, Modelo PUC. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.